Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Bom dia. Eu não vou nem olhar para lá, eu vou olhar só para cá. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar com uma história que acontece lá na cidade de Filipos. Bom dia. Ohayou. É uma história que está lá em Atos, capítulo 16. E é uma história legal. Bom dia. Bom dia. Atos 16 conta a história de Paulo, e ele está nessa cidade, e ele está evangelizando lá. E em determinado momento, tem um grupo de pessoas que tinha uma moça, e essa moça ela fazia adivinhações, e com as adivinhações ela dava lucro, porque os donos dela, provavelmente era uma escrava, e os donos dela lucravam com isso. E em determinado momento, ela começa a perseguir Paulo, né, pela cidade, né, e onde Paulo ia, ela ia atrás. Isso está lá no versículo 16. Eu queria ler um pouquinho. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você que saia dela. E ele, o Espírito, né, na mesma hora, saiu dela. Isso acontece logo depois de Paulo ter conhecido uma mulher chamada Lídia. Essa mulher chamada Lídia, ela vem de uma cidade, que é a cidade que nós vamos estudar hoje em Apocalipse. Ela vem da cidade de Tiatira. Espero que tenha alguém lá embaixo, né? Ela vem da cidade de Tiatira. Lá ela era vendedora, ela tinha um comércio. Eu lembrei da Kátia, né? Não sei se a Kátia vende púrpura também, né? Mas Lídia tinha um comércio. E ela vendia e diz que ela ouviu a palavra, ouviu a pregação de Paulo e aceitou. Mas aí vem essa moça, né? Essa com espírito de adivinhação. E aqui acontece uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, que eu creio que é uma das coisas mais importantes do Evangelho. Para mim é uma das mais importantes. Acontece que aqui essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação e ela vinha atrás de Paulo dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Não. Alguém acha que ela estava mentindo? Não. Bom dia, bom dia. Ela estava falando a verdade. Imagina, né? Eles estão caminhando pela cidade, estão pregando, tem alguém atrás que todo mundo conhece, e ela vem atrás falando uma verdade. Deveria estar ajudando Paulo com uma boa propaganda ou não estava? Gratuita ainda, né? Imagina, uma mulher dessa, eu estou falando de Atos capítulo 16, né? Eu fico imaginando que era tudo que o Paulo queria, né? Alguém gritando de graça, todo mundo conhece, todo mundo na cidade sabia quem era aquela mulher, e fazendo uma propaganda verdadeira. Mas o texto diz que Paulo fica bravo. A palavra aqui é essa, ele fica bravo, ele fica indignado. E ele vira para ela e expulsa o espírito dela, e na mesma hora ela para, porque diz que o espírito na hora saiu, e ela para de falar.
Não tem alguma coisa esquisita aqui, irmãos? Tem ou não tem? Puxa vida, devia virar para a mulher e até agradecer, né? Obrigado aí pela boa propaganda, né? Está dizendo a verdade, né? Mas há aqui algo muito estranho que é importante para nós no Evangelho. Às vezes a gente tem algumas concepções meio estranhas, de que se está dando certo, então está bom. Não é verdade? Às vezes a gente nasce com essa ideia de que, não, está dando certo, então deve ser bom. Porque a gente pensa que na vida lá fora é assim. Se você estiver fazendo alguma coisa e não está dando certo, está errado. E às vezes nós trazemos esse valor para dentro do reino de Deus, mas no reino de Deus não funciona assim. Nós vamos estudar uma igreja chamada Igreja de Tiatira. E nós vamos perceber um pouco disso. Essa igreja achou que porque estava fazendo, estava dando certo, estava certo. Mas hoje nós vamos entender que o Evangelho não funciona assim. Os valores do mundo não funcionam no reino dos céus. E aqui a gente tem um bom exemplo, só para começarmos o culto. Não é porque está falando a verdade que então está certo. Que a gente pudesse começar o culto pensando exatamente nisso. Não é porque dá certo que está certo. Não é porque está falando a verdade que está certo. Não é porque Jesus está no barco que não tem tempestade. Tem algumas verdades que nós precisamos refletir melhor à luz da palavra de Deus. Feche os teus olhos. Queria convidar você a realmente entregar a sua vida, eu entregar a minha vida de verdade e não de aparência. Senhor, obrigado por esta manhã, a primeira deste novo ano, Senhor. Louvamos ao Teu nome porque o Senhor nos sustentou o ano passado e está conosco neste novo ano. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa verdadeiramente ser os cidadãos dos céus. Prepara a gente, ó Deus, para estarmos chegando no céu com um coração novo e transformado. Não deixa a gente trazer os valores do mundo para dentro da igreja. Não deixa, Senhor, a gente se contaminar com o que o mundo acha que é certo. Leva-nos, ó Deus, à verdade, realmente a verdade de Jesus. E é para Ele que nós queremos louvar e engrandecermos agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Bom dia. E primeiro culto presencial aqui na igreja. É uma alegria muito grande estar com as irmãs, com os irmãos. Então vamos começar a adorar a Deus. Convidando mesmo, vamos adorar a Deus, amém? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio.
adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Viemos aqui para adorar, então vamos continuar adorando e reconhecendo, né, que a beleza da obra de Jesus nos leva a adorá-lo. Amém? Amém. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos aproveitar essa próxima música para trazermos nossos dízimos e nossas ofertas, amém? Já dei o dízimo, já, acredita? A primeira coisa que eu fiz. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Juan, você pode agradecer pelas ofertas, por favor? Posso.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor Deus, obrigado por podermos, ó Pai, a Ti render graças e louvores. Obrigado, ó Pai, por nos dar a oportunidade de agradecer, meu Pai, em forma de dízimos e ofertas, ó Pai, a Tua presença, Senhor Deus, que nunca nos desamparaste, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que puderam, Senhor Deus, dizimar e ofertar. Aqueles que não puderam também, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, e através da Tua igreja, Pai, possamos alcançar vidas, ó Pai. Rendemos graças a Ti, ó Pai, e muitíssimo obrigado, Pai, por o Senhor nunca desistir de nós, ó Pai. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Normalmente, na carta às igrejas de Apocalipse, além de uma advertência, que não são para todas as igrejas, mas normalmente tem uma promessa. E quando eu li o trecho que o pastor vai falar hoje, tem uma promessa. Por isso que eu coloquei essa música, né? Tem uma promessa relacionada à música que a gente cantou, da Estrela da Manhã, e tem a promessa relacionada ao Rei das Nações também. Então, vamos cantar que grandes são as obras do nosso Rei Jesus. As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem
Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar te adorando, trazendo nossas ofertas, nossos dízimos, te dizer que nós te adoramos, te dizer que tu és a nossa estrela da manhã, dizer que tu és o Rei e serás o Rei entre as nações, que já tu és e serás, de fato. E nós ansiamos por isso, Maranata, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós te adoramos. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Mas hoje a mensagem vai ser dada a duas pessoas, né? Então, eu queria que primeiro você ouvisse como é que as pessoas viviam, né? Como é que era ser crente nessa época aqui. E eu vou pedir para o Juan. O Juan está lendo um livro sobre a história da igreja e agora ele virou expert, né? PhD em história da igreja, né? Então, eu pedi para ele, como agora ele está com esse vasto conhecimento, né? Tem que encher a bola dele, sabe? Tem que encher a bola dele. Ah, não está ajudando? Se você observar, ele até penteou o cabelo, né? Para poder estar... Juan, vem contar para a gente aqui como é que era um pouco essa vida, né, do cristão nessa época. Shalom Adonai, pessoal. Não, é brincadeira dele, é mentira não, o pastor não mente, né, é brincadeira. Eu li esse livro uma vez, quando eu fiz o seminário de teologia, né, e foi algo um tanto marcante, porque é uma realidade tão diferente da nossa, só que a gente não tem tanta noção, uma por não conhecer, e por estar numa realidade diferente, né? Então, quando você lê, não é simplesmente igual a um livro que não é real, mas são coisas, são dados que foram coletados e é provado, né, por conta disso, que de fato isso aconteceu. Então, vamos lá. A primeira pessoa que eu queria dizer, na verdade, é Era dos Mártires, né? E o nome dela é Blandina. Tá. Não, quando eu ler eu vou falar mais devagar. Tô com medo. Você falou que eu era expert, pastor. Você que deu peso aqui. Então, a primeira foi Blandina. Blandina, uma mulher frágil por quem temiam seus irmãos. Blandina foi pendurada no madeiro e em meio deles, e dali os encorajava. Como as feras não a atacaram, os guardas a levaram de novo para o cárcere. Por fim, neste dia de tão bárbaros espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. Primeiro a açoitaram, depois a fizeram ser mordidas por feras. Em seguida, fizeram-na sentar-se em um assento de ferro quente. E ainda a encerraram em uma rede e a fizeram com que um touro bravio a chifrasse. Como, em meio a tais tormentos, Blandina seguia firme em sua fé, finalmente as autoridades ordenaram que fosse degolada. Então, essa foi uma das primeiras, né? Você imagina a Aline, por exemplo, que é magrinha, fininha. Quando você imagina as pessoas serem torturadas, é muito mais fácil um homem querer ser torturado do que torturar uma mulher, que é mais frágil, né? Então, você imagina, além de mulher, ela era magrinha, né, tão frágil. E essa mulher, ela seguiu firme durante tempos e tempos, né? E conforme, tem até uma parte que eu não coloquei, que fala que os oficiais lá que estavam torturando ela, eles se revezavam, porque cansava de torturar ela, entendeu? Então, é algo, sei lá, não dá nem para imaginar uma coisa dessa, tá? Um outro foi Justino. Então, diante de ameaças pelo imperador, Justino e seus alunos responderam que seu mais ardente desejo era sofrer por amor de Jesus Cristo. Né? Então, na realidade da primeira, que foi Blandina, também houveram outros que também morriam da mesma forma. Né? Ela foi um tanto marcante porque demorou bastante. Só que aquilo era real. E então, você imagina você estar numa situação onde você vai ser morto,
E o imperador fala, é só você negar. Nega o seu Jesus, amaldiçoa ele e você pode descer as escadas e ir embora. E o cara fala assim, não, o meu maior desejo é morrer por Cristo. Se eu puder sofrer como ele sofreu, então eu dou o meu maior testemunho. E foi isso que ele fez. Então, a gente não tem a noção da morte até a gente chegar bem próximo dela. Né? E eles não só matavam, inclusive, pastor, eu estava conversando com o Pedro sobre isso, e aí ele falou assim, a tia estava lá, eu acho, a tia Miriam, que eu falei assim, tem coisa pior do que morrer? Aí eu falei, cara, dá para piorar, velho, você ser torturado antes de morrer, velho. Né? E eles não morriam, simplesmente vinham aqui e passavam uma faca no pescoço, ou já era... Não, os caras, eles eram levados para um centro onde haviam, como você pregou a última vez, que havia espetáculos, né? Então, o imperador ele tinha que mostrar para as pessoas que essas pessoas eram inúteis, tinham um pensamento ridículo. Tem um imperador, inclusive, que ele fala que ele matava muito cristão por conta dele achar que eles eram tolos e idiotas de crer num Deus que não existe. Porque o nosso Deus a gente não vê, a gente crê nele. E por último foi Policarpo. Atado no meio de uma fogueira, elevou os olhos para o céu e orou em voz alta. Senhor Deus, soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso eu te bendigo a ti. E a ti glorifico. Era um nível, eu acho que é loucura, né? A gente, por isso que eu falo que a nossa realidade ela é totalmente diferente. Hoje em dia a gente acha que ter muito dinheiro, ter um carrão do ano é sinal de prosperidade, de que Deus está me abençoando. Só que quando você vai para um tempo onde as pessoas selavam a sua fé, não dizendo que era somente cristã, mas com a própria vida em meio a torturas e morte, aí eu olhei para o pastor e falei assim, eu estava conversando com o pastor, eu falei, pastor, será que quando a gente vai orar, sabe, falar assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais isso, Deus olha para a gente e fala, nossa filho, como você é ridículo, cara. Porque, veja bem, é claro que cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus problemas, e Deus conhece os nossos corações. Só estou dizendo que a gente, muitas vezes, pode estar agindo como um filho mimado. Né? A gente tem 2 filhos. Aí um filho chega em você e fala, nossa, pai, a minha empresa está indo à falência, eu estou com um problema, e isso não sai da minha cabeça, isso está tirando a minha paz, eu não consigo dormir direito, eu não vou conseguir... E chega um outro filho chorando aos prantos, porque não está achando uma camisa. Aí você... olha a diferença de problema e fala, tá, cada um tem seu problema, né? Então, primeiro eu vou resolver esse, depois eu vou resolver esse. E eu creio que Deus ele conheça muito o nosso coração e entenda o quão talvez eu, Juan, seja ridículo ao chegar com problemas tão... isso aí, tão, sei lá, né? Era um tempo diferente, é claro, era uma igreja diferente, e nisso dá para entender o porquê que uma igreja com 12 pessoas era muito grande. Eu acho que se eu fosse desse tempo, a minha reunião seria só com a minha família, para ninguém suspeitar que eu era cristão. Porque ninguém pode falar nada com as minhas filhas aqui, cara. Nós é em 10? É em 10, mas são as minhas filhas. Quando você coloca mais gente dentro da sua casa, só pode estar acontecendo alguma coisa lá dentro. Alguma reunião. Reunião de quê? Então, as reuniões com 6 pessoas... Então, ser cristão nesse tempo não era só difícil. Era loucura. Eu realmente, quando você lê antes também, parece que cristão é igual barata. Quanto mais você mata, mais aparece. Cara, vocês têm que ler para que vocês possam entender o nível. Parece que quanto mais se mata cristão, mais aparece. E quando a gente pensa que a morte, matar alguém, não, Deus não, Blandina então, cara, Deus detestava essa mulher, porque fazia a mulher ser chifrada, fazia ela ser açoitada, fazia ela sentar numa chapa quente, os caras não tinham que inventar, né? E não tinha mais o que fazer. Aí você olha para a mulher e fala assim, é de Deus isso aí? Deus quer isso? É complicado, né? Acho que os problemas dele, acho que eram mais, né? Eram um tanto mais complicado.
Mas ainda assim, eu acho que Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe que os nossos problemas são morte. E por último, não sei se me permite falar, um velho sábio me disse uma vez: todo castigo para pobre é pouco. Então acredite, gente, dá para piorar. Dá para piorar. Os seus problemas nunca vão parar aqui. Sempre dá para piorar. E acreditar que Deus está do nosso lado, independentemente disso, acho que o que torna a nossa vida um pouco mais fácil, ou muito mais fácil, né? Morrer por Cristo. Selar a nossa fé dessa forma, que a gente tenha essa audácia, né? Porque nem coragem é. Era só isso, pastor. Você falou que era PhD aí, cara. Eu fiquei mó nervoso. Agora já pode respirar, né? Já. Interessante, né? Quando a gente vê como é que era mesmo a coisa. Né? Essa Blandina, né? Que ele falou, tem um outro autor que também fala da vida dela e conta esse momento de tortura de Blandina. E diz que, esse historiador diz que quando os torturadores, porque isso era feito na praça pública, chamava todo mundo, né, e ainda dava pão, água, né, tipo assim, fica aí, você vai ter um espetáculo hoje, né? E esse historiador, ele diz que quando Blandina, eles paravam a tortura, diz que ela levantava a cabeça, ficava de pé, toda ensanguentada, e virava para o pessoal: não nega não, viu? Não nega não, não nega não. Jesus é o nosso Senhor, não nega não. E aí o pessoal vinha e batia nela, ela levantava: não nega não, não nega não. Viu? Por isso que eles cortaram a cabeça dela. Porque se deixasse ela de cabeça, a mulher estava gritando até agora. É para a gente ter uma ideia do que você faz parte. Do que você faz parte. Às vezes a gente perde a noção e acha que está tudo certo, é tudo igual, é todo dia a mesma coisa, né? Não nega não, não nega não. Mantenha-se firme, ser fiel até a morte. Quer ganhar a coroa da vida? Não nega não. E muitos morreram assim, para que a gente pudesse estar hoje aqui, sentadinho, bonitinho, com ar-condicionado, né? Não nega não. É assim que eu gostaria que a gente entrasse um pouco nesta carta de Tiatira. Lili, você pode ler para mim, por favor? Do 16 até o final do capítulo 2. Você pode? Desculpa, do 18, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 18. Por favor. Obrigada. Por favor, pode vir aqui. É porque tem que sair na filmagem. Pensa que é só comigo? Não, você também. Atos o quê? Não. Apocalipse 2. Apocalipse 2, 18. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará, como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica mais bonito quando ela lê, não fica? Eu acho que fica melhor. Tiatira. Estamos diante das 7 cartas, a maior, a de maior extensão. Tiatira, apesar de receber a maior de todas as cartas, era a menor de todas as igrejas. A cidade era a cidade mais, eu não vou dizer insignificante, porque é feio, né? Mas assim, era a cidade assim, que ninguém dava muita importância. Inclusive, eu estava lendo um comentário que diz, esse comentário, que depende da Bíblia que você pega, e aquelas que, lembra a Bíblia que tinha, primeiro, né, tem que lembrar a Bíblia de papel, tá? Primeiro tem que lembrar isso, ainda existe Bíblia de papel. Se você pegar lá a sua Bíblia de papel e for lá no final e procurar essa região da Ásia, algumas Bíblias não trazem nem a cidade de Tiatira, de tão assim, nada a ver, não tem importância nenhuma, e aí eu cheguei aqui na igreja, fui até procurar, né? Falei, deixa eu procurar. E realmente, se você pegar, tem Bíblia aqui que não tem a cidade de Tiatira. Tem todas as outras 6 cidades e várias outras, mas Tiatira era tão que nem aparecia no mapa. Uma outra coisa que eu queria que você soubesse sobre Tiatira é aquele texto que nós lemos no começo, né? Sobre Lídia, a vendedora de púrpura. Eu até pensei na Miriam. Quando eu leio Lídia, Miriam lembra da Lídia da Bíblia, é isso? Não, lembra de uma outra Lídia que está lá longe, né? Do outro lado do mundo, né? Bom, a nossa igreja tem uma Lídia. Eu acho que ela não está vendendo púrpura. Não está. Mas essa informação é importante para a gente entender um pouco a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, apesar de não ser importante como Éfeso era uma cidade extremamente importante, grande, talvez a maior cidade da Ásia Menor, né? Ou Pérgamo, né? Cadê a Marisa, né? Tem até museu, a Marisa foi até visitar Pérgamo, né? Então a cidade era importante. Não, Tiatira, não. Mas ela tinha algo que era importante, e eu fiquei pensando na nossa igreja, quando eu estava estudando Tiatira. Eu lembrei que eu tenho pessoas aqui que têm comércio. A maior parte da gente sabe que os funcionários têm lá o seu sindicato, não é? Todo mundo que é funcionário tem carteira registrada, tem lá sindicato do não sei o quê, sindicato, e paga, né? É contribuição, quer dizer, não é contribuição, é assim, obrigatório, né? Tem que pagar. Mas poucas pessoas se lembram que patrão também tem sindicato, é isso, Makoto? Sindicato patronal, né? Qual que é da loja lá, Makoto? Qual que é o sindicato da sua loja? Que você pertence? Mas você paga o patronal, né? Isso, eu lembrei também que era em janeiro.
E aí, Orlando, qual que é o sindicato que você faz parte? Também não sabe qual é o sindicato? Ah, agora você virou chefe de chefe mesmo, não paga nem contribuição patronal. E a patroa? Eu não vou nem voltar lá, viu? E aí, Esther, Mário, qual que é o de vocês? Não pergunto mais, viu, Mário? Desculpa. Não pergunto mais. Mas é legal a gente lembrar que existe isso até hoje. Você sabe qual é a origem disso? Às vezes a gente pensa que a origem é só os caras quererem ganhar dinheiro nas nossas custas, né, Makoto? A gente acha que é só isso, mas não, na realidade isso tem a ver com a história. Isso remonta lá aos gregos. Os gregos já tinham colocado que nas cidades, as cidades deveriam ter grupos de patrões para poderem, como sindicatos mesmo, se reunirem, regularem os preços, não fazerem comércio com qualquer lugar, então, principalmente fazer comércio com os bárbaros, né? Fazer comércio com o inimigo não pode, você pode só vender aqui dentro da cidade. Tiatira, ela não tinha muitas coisas, mas os sindicatos patronais eram extremamente conhecidos. Eles existiam, e tanto é que essa referência que Lucas faz, não só a Lídia, mas a sua profissão, tem a ver com esse contexto de Tiatira, em que as pessoas que tinham comércio, elas eram obrigadas a fazer parte desses sindicatos. Porque se você não fizesse parte do sindicato, você não tinha autorização para fazer o comércio. É mais ou menos hoje, não é isso que acontece? Se não caçam a sua licença, não é assim que funciona? Você pode nem saber qual é o que você está, mas os outros sabem que você precisa pagar. E se você não pagar, eles podem acionar você. É assim que ainda funciona. E na época não era diferente, só que tinha um probleminha. Hoje o comércio nosso, ele não tem nada a ver com a parte religiosa. É ou não é? A pessoa pode ter comércio, quem vendia coxinha também faz parte, tá? Não esqueci não. Né? Naquela época, você precisava fazer parte do grupo do sindicato, porque o sindicato era um grupo não só de comércio, mas eles eram de um grupo religioso. Você tinha que fazer parte. Você tinha que fazer parte da religião do império. Se você não fizesse parte da religião do império, por que o culto ao imperador ele era colocado e todo mundo seguia? Porque se você não seguisse, você não conseguia comprar, não conseguia vender, não conseguia ter propriedades, você não conseguia ter dinheiro, você não conseguia ter nada. Você está para você me entender que esse pessoal que está negando a Jesus e a solução é a morte, porque se não tivesse essa solução, eles estariam perdidos. Não dava para viver. Tinha que fugir do império. E se o Império Romano era ruim, e era mesmo, os povos bárbaros eram piores ainda. Porque lá não tinha nenhuma regra, não tinha nenhuma lei, não tinha nada. Então, ainda que o Império Romano fosse ruim, eu não estou defendendo o Império Romano, eu só estou dizendo que dos males era o menor. E se você tinha um comércio, então, pelo menos, só que para os cristãos isso era um grande problema. Uma vez por ano, né? Quando é contribuição patronal, Makoto? É em janeiro, uma vez por ano, não era? No Império Romano era quase igual, viu, gente? Era no mês do aniversário do imperador, então isso mudava. No mês do aniversário do imperador, você tinha que ir lá, entrar no templo e acender um incenso e prestar o juramento para o imperador. Se você não fizesse essas duas coisas, acende o incenso e presta o juramento, esquece, você nunca mais ia poder ter nada. Pelo menos durante um ano, você não podia fazer nada. No outro ano, te davam oportunidade de novo para você poder fazer
o seu juramento. E era uma questão religiosa. Você tinha que acender o incenso. E até hoje a gente sabe que é assim, não é assim? Quem vai lá acender o incenso, ele está acendendo o incenso porque ele gosta daquela fumacinha? Não é. É porque ele precisa mostrar a sua devoção religiosa. É religiosidade. E na época do imperador era a mesma coisa. E o juramento é de que o imperador, ele era Deus. Nada mais, nada menos. Você ia ter que prometer e jurar que ele era Deus acima de todos os deuses. Mais de 3.000 deuses. Mais de 3.000. E o imperador queria ser o máximo. E aí, para nós que somos cristãos, você imagina. Nós sabemos que Jesus é o único Deus. Nós sabemos que Jesus é o único Senhor. Não é assim que a Bíblia se refere? O Senhor Jesus Cristo. Termos que prestar culto para o imperador, não tinha jeito. Então, para que você entenda como é que era a cidade de Tiatira. Aí eu queria levar você, então, agora para a leitura que a nossa irmã fez, né? E lá existem duas figuras. Primeiro, a figura dos pés de bronze, polido. A arqueologia achou recentemente, eu gosto muito de um arqueólogo que passa na televisão e ele tem uns canais no YouTube, e aprendi essa semana com ele, de que recentemente, agora, no ano passado, foram encontrados restos dentro do que sobrou de Tiatira, daquela região, de lugares em que eram fundidos e chegava-se, porque o bronze ele é uma mistura, ele não é um metal que nasce na natureza, ele é uma mistura, e lá em Tiatira foram encontrados lugares em que haviam fundições e que havia uma produção de bronze. Então, quando Jesus se coloca como aquele que tem os pés de bronze, o pessoal de Tiatira já logo entendeu o que era. Logo perceberam, esses pés polidos, não é polido só de brilhante, é polido como o fogo está polindo, está purificando. Mais ou menos 800 graus é necessário para você fazer bronze. Dá para imaginar o tamanho disso? A gente não põe a mão nem no forno. É assim que Jesus se apresenta. E a segunda coisa é que Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo. Eu preciso te levar um pouquinho para dentro da estrutura de Apocalipse. Vocês já ouviram essa palavra aqui em algum lugar? Quiasma. Alguém sabe o que significa quiasma? Alguém tem internet aí? Alguém tem internet? Pode abrir o seu celular, abre lá na internet e procura para mim quiasma, senão você vai achar que eu estou inventando, né? Olha, não fui eu que escrevi essa página que você vai procurar na internet, tá? Abre aí, procura lá, vamos usar esse negócio que a gente tem chamado internet, celular, que fica só vendo fotografia, jogo do Palmeiras, né? Então, procura mais alguma coisa aí. Quiasma. Cruz em forma de X. Tem um pouquinho mais, irmão. Isso é uma estrutura de escrita. É uma forma de você escrever que cruzam as informações para que você chegue numa conclusão. Isso era uma maneira que, a língua portuguesa, tá? Isso que ele leu está na língua portuguesa, existem autores que escrevem desta maneira. Então, é quando você cruza as informações, você vem com duas linhas de pensamento, e como é que você sabe que chegou realmente no pensamento principal? Quando eles cruzam. A Bíblia é muito usado isso. Se você pegar e começar a ler Salmos, você vai ver que a linha de cima, ela concorda com a linha de baixo. Você já reparou nisso? Você já reparou? Leia Salmos e você vai perceber como é que uma frase cruza com a outra.
E quando ela cruza, é exatamente o ponto principal. Apocalipse, João usa exatamente essa estrutura. E por que a gente encontra tantos 7, né? Não é? Você vai, assim, nós estamos aí diante de um dos primeiros 7, mas assim, vai achar um monte de 7. Eu queria que você olhasse um pouquinho. Então, nós vimos que a primeira igreja é Éfeso, que significa desejável, e como o Marcos estava falando, né, sobre as recompensas, né, as promessas, Éfeso tem uma recompensa. A última igreja, que nós não lemos ainda, mas é a igreja de Laodiceia, se uma é desejável, a outra é vomitável. Não sei, existe essa palavra, Mário? Vomitável? O verbo vomitar. Eu vomito, tu vomitas. Não, né? Mas assim, essa igreja, ela não é desejável, é para pôr para fora. E ela também tem uma recompensa. A outra que nós já vimos, Esmirna, ela não tem nenhuma repreensão, mas ela tem 2 recompensas. Nós não lemos ainda, mas Filadélfia, exatamente a mesma coisa. Ela não tem nenhuma repreensão, mas ela tem 2 recompensas. Pérgamo, a igreja morta, mas que está viva, Jesus diz isso. E ela tem 3 recompensas. Sardes, que nós vamos ver na próxima vez, é a igreja viva, mas que está morta. E ela tem 3 recompensas. Adivinha qual que é a igreja que cruza? Gente, nós chegamos exatamente onde as linhas cruzam, onde a coisa está no seu mais ápice, onde chegamos no ponto de virada. Lembra? São 2 pensamentos que cruzam. É a hora que a coisa está virando. Esta igreja é uma igreja extremamente importante para nós, não só no livro de Apocalipse, mas na nossa vida. É quando a nossa vida espiritual, às vezes, dá aquela guinada, dá aquela virada, você ia tão bem, tá? Eu costumo dizer que a vida cristã, muitas vezes, é dividida em 2. É o primeiro amor e o resto da vida buscando o primeiro amor. Você já viu isso? Nossa, mas naquela época eu era tão bom, eu cresci, eu evangelizava, eu lia a Bíblia de ponta a ponta. Né, Marisa? Eu li a Bíblia do começo ao fim, né? Mas hoje eu não... Onde é que virou? Onde é que essa curva que estava indo, de repente ela... E às vezes a gente nem sabe o que foi que aconteceu. Preste atenção em Tiatira. Talvez Tiatira nos ajude a voltarmos na direção certa. Porque para ir para o céu é em cima, não é isso? Para ir na direção para cima, não dá para ir para baixo. Precisamos continuar indo na direção certa. Não dá para ter essas quebras de uma hora eu era isso e hoje eu só fico lembrando. Versículo 19. Diz lá que Jesus se apresenta como o que tem olhos de fogo e pés de bronze. Eu só quero te lembrar que esta figura não é uma figura única em Apocalipse. Daniel já tinha visto assim. Só que Daniel diz que ele viu um anjo que tinha as mesmas características. João já vai nos detalhar exatamente que não era um anjo, mas era o próprio Cristo se mostrando. E aqui a gente tem exatamente o versículo: seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o som de uma grande multidão.
ou em algumas traduções como muitas águas. Esta figura de um Jesus glorificado, poderoso, não é inédita. Todas as vezes que o povo estava começando a declinar, não é isso o livro de Daniel? Que eles agora tinham sido levados para o cativeiro, aquela bênção de ser o povo grandioso de Deus parece que cruzou. E agora começava um declínio. Toda vez que começa um declínio, Jesus se apresenta e diz: quem tem os pés aqui, quem está vendo o que está acontecendo sou eu, não é você. Não é você. Eu estou vendo. E os meus olhos são olhos que purificam. E os meus pés são os pés que estão firmados, que não se abalam, que o tempo não vai desmontar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso da igreja. Mas o que estava acontecendo? Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse negócio, né, de que Jesus está com os olhos de fogo olhando para mim, o que você acha que Jesus está procurando quando ele está com o olho de fogo, assim, sabe, está faiscando, olhando para você? O que você acha que ele está vendo? Eu não sei você, mas o que eu acho que Jesus está procurando? Problema. Está vendo todos os meus erros. Não sei se acontece isso. Sabe quando criança está fazendo coisa errada e a mãe chega? Qual que é a primeira coisa? Viu o que eu fiz de errado. Às vezes a gente tem essa noção de que os olhos de fogo de Jesus é só para ver o que eu erro. Que Jesus nunca está olhando, né? E mãe também é assim. Quando eu faço as coisas certas, ela nunca via. Mas quando eu fazia alguma coisa errada, moleque, sai daí. E às vezes eu transporto isso para Jesus, né? Como se tivesse coisa, seu Benê, que Jesus não está vendo. Só quando eu faço alguma coisa errada. Só quando eu estou em pecado, aí, os olhos de Jesus são como de fogo, oh meu Deus, que medo. Mas dá uma olhadinha no que Jesus está vendo. Jesus está vendo o amor daquela igreja. É isso que está lá no versículo 19. Conheço as suas obras que você realiza. Está dizendo que eles estão realizando. Jesus está vendo uma igreja que está vivendo em amor. Essa igreja é boa ou não é? Alguém aqui gostaria de fazer parte de Tiatira, uma igreja amorosa? Eu queria. Não era uma boa? E Jesus está, e não é qualquer amor, é um amor que até Jesus vê. Jesus também está vendo a fé. Gente, estar num ambiente de fé ajuda a nossa fé a crescer mais ou não? Está num ambiente em que ninguém tem fé, a gente também perde. E Jesus está vendo a fé desta igreja. Uau! E se Jesus vê, então, porque essa fé existe mesmo. Jesus também está vendo uma igreja que está ajudando. Não está só reunida, né, olhando para o umbigo. Está olhando para o lado de fora, está olhando as pessoas, está servindo. Meu Deus do céu! Que igreja boa! E para completar, era uma igreja perseverante. Eu estou aceitando inscrições para a igreja de Tiatira. Alguém se candidata? Você não se candidata porque você sabe o restante da carta. Pensa que eu sou bobo, é? Porque se a gente ficasse só aqui no versículo 19, meu Deus do céu, era o sonho.
Era a maravilha das maravilhas. Ir para a igreja num domingo que era uma igreja amorosa, que todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça, todo mundo pergunta, e aí, você está bem, não está, como é que está? Né? Que se ajuda na fé. Não, irmão, fica firme, essa doença vai passar, né? Nós vamos orar, você vai ser curado. Puxa vida, que igreja maravilhosa, é uma igreja que servia, e uma igreja que era perseverante. Para fechar com chave de ouro, eles não só estavam fazendo isso, como eles estavam, leia aí o versículo, dá uma olhada aí, eles estavam em declínio, nessas 4 coisas, eles estavam esfriando, não, o que diz aí que Jesus está vendo? As suas últimas obras são mais numerosas do que as... Eles estão em declínio? Não. Eles estão indo muito bem. Estão crescendo adoidado. Uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que serve as pessoas, que tem perseverança. Essa igreja aqui está indo bem ou está indo mal? Está indo bem, né, Esther? Está indo bem. Queria ser pastora dessa igreja, irmã? Se não fosse o resto, viu? Se não fosse o resto, se Jesus não estivesse só olhando para isso, o problema é que os olhos de Jesus são tão de fogo que ele é capaz de ir mais fundo do que está todo mundo vendo. Porque isso aqui... Toda a igreja está vendo. Todo membro desta igreja está vendo isso. Está sentindo isso, está vivendo isso. Esse aqui não é só os olhos, você não precisa de olhos de fogo para ver isso. O problema é que os olhos de fogo enxergam mais do que eu e você estamos vendo. Muito mais. E aqui, meus irmãos, reside talvez um dos meus maiores perigos para a minha vida. Tiatira me mostra um grande perigo. Não é um perigo pequeno para a vida cristã. Para a vida cristã, muitas vezes, nós não percebemos que há um perigo. Quando Jesus disse, meus olhos são de fogo, significa que ele está vendo mais do que a aparência, e eu só vejo a aparência, eu não vejo mais do que isso. Eu só vejo as pessoas com amor, com fé, com serviço, com perseverança, e quando eu olho isso, eu fico feliz, fico satisfeito, e eu acho que isso está acontecendo, que isso está vivo. Mas Jesus está olhando muito mais profundo. Você se lembra quando Samuel, o profeta Samuel, ele sai para procurar um novo rei para Israel, e ele vai na casa de um homem que tinha um monte de filho, e chega o maior, como é que era o nome? Jessé. E aí chega lá o primeiro filho. Quem aqui é primogênito? E só tem um primogênito nessa igreja? Misericórdia. Normalmente o primogênito é quem? E as primogênitos, você não levanta a mão não, né? Também não era. O primogênito normalmente é aquele que manda. É ou não é? Cuida dos menores. Principalmente se você tem um monte de filho. Se você só tem um, tipo eu, não tem, né? Mas se você tem outros irmãos, tem que cuidar dos menores. Então, normalmente, o primogênito já vem meio treinado para ser líder. E quando ele bate os olhos, Samuel bate os olhos, Samuel olha e fala assim, é esse aí. Só que Deus vira para Samuel e diz o quê? Quem lembra? Não é não, porque você vê a aparência, mas eu vejo, ixi, aí danou-se. Você entende como isso é perigoso? Você consegue entender como isso é preocupante para nós?
que os olhos de fogo de Jesus deveriam nos preocupar, porque Jesus não está olhando o que eu estou fazendo só. Ah, Senhor, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós... Não te conheço. Você entende o perigo disso ou não? Você entende a gravidade disso? Para a nossa vida e para a vida da igreja? Você consegue entender que esse negócio não é uma brincadeira? Por que eu me assusto com isso? Por que eu me preocupo com isso? Porque isso para mim é talvez a pedra mais importante para mim do cristianismo depois do sacrifício de Jesus. Para mim isso é uma coisa assim de vida ou morte. E que não tem jeito de eu falsificar. Não tem jeito de falsificar, porque os olhos de Jesus vão lá no fundo. Eu comecei dizendo para você que Lídia, vivia lá numa cidade e que tinha uma mulher que adivinhava, e essa mulher estava vindo atrás de Paulo e dizendo, estes são os homens de Deus, eles estão pregando para a salvação, e Paulo olha para a mulher e diz assim, você entende o quanto isso é grave, de que pode estar fazendo o melhor evangelismo do mundo e de repente Deus olha e... Não. Você consegue perceber que a vida cristã, quando dizem para nós assim, você e eu precisamos dar o nosso coração para Jesus. Você consegue entender por que a gente precisa se converter e não dá para fingir? Não dá para levar numa boa assim de, não, eu estou fazendo tudo certo, eu sou um cara bom, eu sou um cara legal, eu tenho fé, eu tenho amor, eu até ajudo os pobres, eu tenho perseverança. Dá para você entender a necessidade que a gente precisa ter uma conversão de verdade e se manter nessa conversão todos os dias. É sério, meus irmãos, é muito sério. Não dá para levar, e lá no final, na última hora, eu dou um jeito, e aí eu me converto mesmo, e aí eu aceito mesmo, e aí eu vou ser honesto mesmo. Não dá para fazer isso. Não dá para falsificar. Mateus 24, 36 a 39, diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Deixa eu tirar aqui uma ideia que a gente tem, muitas vezes, que está errada. A gente tem uma ideia de que o pessoal, antes do dilúvio, era o quê? Quando você pensa no pessoal que morreu lá, tudo afogado, o que você pensa? Era uma cambada de gente depravada, não é o que a gente pensa? Era uma cambada de gente que não temia Deus, que estava vivendo de qualquer jeito, matava, roubava. O problema é que a Bíblia diz que não era nada disso. Essa é minha imaginação. Mas o texto bíblico diz uma outra coisa muito diferente. Existe algum pecado em casar? É pecado casar? É pecado dar-se em casamento? Namorar, noivar, É pecado isso? É pecado? Depende, se o seu casamento não é bom, você vai dizer que pode ser. É pecado comer? Eu não estou perguntando para o pessoal que tem restaurante, tá? Mas é pecado comer? É pecado beber? Depende da bebida, né? Depende da bebida.
Por que quando eu perguntei de comer, ninguém falou assim, depende da comida? Vocês, hein? Mas também depende da comida, do mesmo jeito que bebida. Come umas coisas porcaria aí que você vai ver só o que vai te acontecer. É pecado essas coisas, irmãos? O povo estava vivendo em pecado? Segundo as palavras, isso aqui quem disse foi Jesus, tá? Se tem alguém que viu esse pessoal lá, foi Jesus. Ele está falando com os seus olhos de terem visto. E a visão dele foi muito mais fundo do que as aparências estavam mostrando. Jesus olhou para essas pessoas antes do dilúvio e viu algo que ninguém estava vendo. A gente só pensa no Noé, né? Na arca, nas pessoas que entraram. Mas se nós olharmos com os olhos de Jesus, nós vamos perceber que Jesus enxerga mais. Seus olhos queimam, purificam essa visão de está tudo bem, está tudo legal, vamos acostumar. E Jesus ainda nos dá um alerta, que assim como foi, será de novo. E quando isso vai acontecer? Antes da vinda do Filho do Homem. Preste atenção, irmãos. Por que Tiatira está tão na nossa cara e a gente não está vendo? Porque Jesus disse que nos últimos dias a gente só ia ver a parte superficial. E nós iríamos viver superficialmente. Mas os olhos de fogo de Jesus precisam nos preparar para a vinda dele. Tiatira esqueceu disso e começou a viver só o amor, começou a viver só a fé, começou a viver só o serviço, começou a viver só a perseverança, e esqueceram de que um dia Jesus iria voltar. E Jesus vem buscar aqueles que ele olhou dentro do coração e viram que foram fiéis. Não fingiram fidelidade, não entraram num jogo que existe hoje, em que você não é nem do mundo, e você não é nem de Jesus. Inventaram um tal de um negócio que se chama conformismo. Que você sabe que isso aqui está errado, aquilo lá está certo, mas você também não quer viver essa coisa tão radical. E aí a gente aprendeu um cantinho que é apertado, mas dá para viver. Só tem um pequeno probleminha, não dá para ir para o céu. Não dá para ir para o céu com essa coisinha de, o mundo não. Não, eu não roubo, não sou corrupto, isso é coisa de político. Mas também essa coisa aqui de, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus e Deus vai usar tudo que eu tenho para a glória dele, do jeito que ele quer. Não, também isso não. Aí não. Então eu vou, nem corrupto e nem convertido. Isso é Tiatira. Isto é Tiatira. Isso é um grande problema. Segundo Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Na realidade, irmãos, nós estamos vivendo Tiatira de um momento em que, assim, Jesus não volta, né? Jesus não volta. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso ganhar dinheiro do jeito que der. Eu preciso pagar as contas do jeito que der. Eu preciso comer, beber, casar. Eu preciso tomar. E assim, esse negócio de Jesus vai voltar, não volta nunca. Parece que isso não vai acontecer, e aí nós vivemos como Tiatira, de que assim não há nenhuma expectativa da vinda de Jesus. Dá para viver a vida meia boca cristã, sabe aquela do meio aqui? Sem nenhuma preocupação com Jesus voltar.
de que nunca vamos prestar conta do que estamos fazendo, de que a salvação, e aqui nesse meio tem um negócio também da salvação, de que salvação você não precisa fazer nada. Esse é o pessoal do meio. Porque o pessoal que sabe que entregou sua vida para Jesus, sabe que você tem que fazer tudo e mais um pouco, e ainda quando não fizer tudo, ainda tem que fazer como Jesus falou, serve o inútil, não fizestes tudo. Te dei um talento e você enterrou o seu talento. Quem está do lado de cá está vivendo uma expectativa de por quê? Porque uma hora Jesus vai voltar e nós vamos ser pegos não com um olhar de superfície. Nós seremos pegos pelo olhar que queima. O inferno não começa no inferno. O inferno começa no olhar de Jesus, que pega fogo. Está cheio de gente preocupada, não, eu não vou para o inferno, porque no inferno tem fogo. Diz a palavra de Deus, que os olhos de Jesus já começam, para quem está vivendo essa vidinha meia boca para lá, meia boca para cá, o inferno já começou e a pessoa nem viu. Nem viu. Você está me entendendo a minha preocupação com Tiatira? Por que essa igreja, ela é uma igreja que me preocupa? É uma igreja que me mostra que Jesus está vendo o que eu não estou vendo. E isso só por isso já deveria me preocupar profundamente. Primeira Coríntios 11, 23 a 32. E eu queria entender algo da ceia. Nós vamos participar da ceia. E por que a ceia é importante para Tiatira? E talvez seja importante para nós hoje. Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A vinda de Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A ceia para Tiatira é a oportunidade de mudança. É a grande chance de que quando formos julgados por estes olhos de fogo, sejamos encontrados puros, santos. Tiatira me ensina a não brincar. Não brinca. Isto é sério. Estou vendo. Estou vendo no domingo, estou vendo na segunda. Lembra-se que eu te falei que Tiatira é uma igreja que muita gente fazia comércio. E comércio não era feito no domingo. Comércio era feito na segunda, que é feira. Na terceira,
que é feira, ou seja, dia de trabalho. É no trabalho. Não brinca com isso. Não acha um espaço confortável. Examine-se. Às vezes a gente olha para esse examine-se e pensa que é só pensar os últimos 5 minutos. Briguei com a minha mulher, né, fechei alguém no trânsito. Às vezes a gente pensa que é esse examinar assim de última hora, de último momento. Não, o examinar-se aqui é olhar com profundidade. O que é que está lá mesmo dentro do nosso coração? Porque Jesus já está vendo. É isso que eu queria que a gente entendesse. Não é um examinar simplesmente para os outros verem. É um examinar para que eu consiga enxergar como Jesus enxerga. Eu vou repetir isso para você e para mim, porque isso é a parte importante para mim. Tiatira me ensina que eu preciso olhar como Jesus olha. E para olhar como Jesus olha, eu preciso pensar como Jesus pensa. Eu preciso falar como Jesus fala. Eu preciso andar como Jesus anda. Não dá para ter os mesmos olhos de Jesus se nós não formos como Jesus. Não dá. Porque é tão diferente, é tão distante, que não dá para fingir. Eu vou te dar alguns minutos para você entender a ceia à luz de Tiatira. A ceia não é para a gente dizer, eu estou amando, eu estou tendo fé, eu estou servindo, eu estou perseverando. Não. Vai mais fundo na tua vida. Porque Jesus já foi. E Ele está dizendo, eu estou vendo. Aproveita a ceia para enxergar como Jesus. Fecha os teus olhos. Talvez agora, Senhor, a gente entenda um pouco melhor por que só com arrependimento e conversão é que nós entraremos no céu. Não tem outro jeito, Senhor. E isso não dá para disfarçar, não dá para fingir, não dá para continuar do mesmo jeito, não dá. Não dá para entrar 2023 da mesma maneira, Pai. Hoje, Senhor, nos examinamos pessoal e como igreja, que muitas vezes pensa que se a superficialidade estiver boa, então está tudo bem. Não está, Senhor. Que se eu estiver levando uma vida como se Jesus não fosse voltar nunca mais, está tudo bem. Não dá, Senhor. A Tua palavra diz que não dá. Por isso, ó Deus, eu venho te pedir pela minha vida. Não deixa as coisas que o mundo fala que está certo se tornarem certos no meu coração. Não deixa, Senhor, a maneira que todo mundo faz, que todo mundo vive, eu viver, como se isso fosse certo e natural. O Juan nos mostrou, Deus, tão bem, que aquelas pessoas entenderam que ser cristão era morrer pelo Senhor. E talvez eu precise morrer hoje para que Jesus possa viver um pouquinho mais dentro de mim. Quais são as coisas, ó Deus, que eu preciso matar para que Jesus ocupe espaço com vida? Por isso, ó Deus, eu quero participar da ceia como se ela fosse a minha última oportunidade. Eu não sei se vou viver mais, não sei quanto tempo, mas eu queria, ó Deus, estar pronto para morrer agora.
desde que eu morra com Jesus. Desde que Jesus enxergue lá no fundo do meu coração que realmente eu sou teu. Que não foi um fingimento, que não foi uma maneira de viver, que não foi só uma filosofia, que não foi um jeito fácil, porque o Senhor sabe o que realmente vai no meu coração. Não preciso de doença para mostrar o que vai dentro de mim, eu não preciso da tragédia para mostrar o que vai dentro de mim, eu não preciso estar passando por um grande problema para mostrar do que é feito o meu coração, não. Eu preciso apenas enxergar como Jesus enxerga. Espírito Santo, faz tua obra. Faz tua obra, Senhor. E que a gente possa, ó Deus, não ser Tiatira. Que a gente possa, ó Deus, ser a igreja firme, verdadeira, honesta, diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe enquanto comemos e bebemos a ceia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu vou te convidar a ficar de pé, se você for participar da ceia. Mário, Esther, eu posso pedir que vocês distribuam a ceia para a gente, por favor? Obrigado. Esse é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito que ele é real. A gente pega, a gente morde, a gente engole. Porque hoje em dia a gente está cheio de ideias e poucas coisas práticas. Hoje em dia a gente está cheio de boas ideias e poucas atitudes. Mas a ceia é uma coisa boa para a gente lembrar que é no mundo real que Deus quer agir. É naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você vive. Esse é o nosso Jesus. Examine-se e veja Jesus na tua vida. E o outro é seu. Fica à vontade. Fica aqui, minha irmã, para orar, por favor. Deixa ele distribuir. Espera o marido. Senhor Deus, examinando a nós mesmos profundamente, o Senhor, através do Espírito Santo, tem nos mostrado algumas áreas da nossa vida em que realmente precisamos levar muito a sério a Tua palavra
e aplicar e fazer com que decidamos, Senhor, que a gente tome a decisão, que a gente escolha priorizar somente Jesus. Obrigado, Pai, porque podemos novamente agora te honrar, te glorificar, e que através dos teus olhos, que procura verdadeiros adoradores, a gente se torne como filhos amados, exatamente como o Senhor deseja. Que os teus olhos, Senhor, em fogo, venham provar o nosso coração e fazer derreter tudo aquilo que não vem de ti. Ó Pai, muito obrigado pelo teu sacrifício e pedimos realmente perdão pelos nossos pecados, de não te levar tão a sério como o Senhor realmente merece. E agora, Pai, nós pedimos também que de um modo maravilhoso, ao participarmos da tua ceia, tomando agora, Senhor, esse suco, como sendo o teu sangue através da fé, e esse pão como sendo a carne do corpo de Cristo, participar, Senhor, dos teus planos, lembrar, Pai, até o teu retorno. Muito obrigado, Pai, porque realmente, se tem alguma coisa para ser levado a sério dentro dos rituais da igreja, este é o momento, é a ceia do Senhor. Ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus, participar de toda a tua graça que o Senhor tem para a Igreja Metodista Livre da Liberdade. O Senhor conduziu até aqui. O Senhor nos manteve vivos até aqui. Que o nosso coração não seja mais de pedra, mas de carne. E assim seja ao tomarmos desses elementos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto os cálices são recolhidos, você pode se aceitar, por favor. Tenham. Vamos ter um alfa em poucos instantes. E alfa ele já está ultrapassando mais da metade. Isso significa que logo teremos o retiro, marcado para dia 22, no café. Uhul! Yeah! E já pensando, então, já que passou da metade, na formatura, que dependendo do carnaval, tem a quem pule, a quem não, ou a gente pula o carnaval, né? Se não pular o carnaval, Não. Pular o carnaval. A quem pule o carnaval. Vai. Mas se não pularmos o carnaval, então a formatura já estaria marcado para dia 26 de fevereiro. Já vamos, então, convidando, pensando em quem vamos convidar, né, para a formatura. Muito bom. Pode dar a
bênção. Então, vamos ficar em pé. Além do Alfa, tem algum outro aviso? Alguém tem algum outro aviso? Vamos ligar para o Williams. O Williams não. Então, oi? Orar por Curitiba. A partir desse ano, então, eu pedi para vocês ficarem em pé, mas é rapidinho o aviso. Em relação a Curitiba, a pessoa a quem a gente estava orando era o pastor Alberto. Mas já foi decidido que ele, a partir desse primeiro domingo de janeiro, ele foi transferido para a igreja de Jordanópolis. Então, o pastor Shigeru, que é o pastor titular, ele realmente já é pastor honorário, né, compulsoriamente, e pastor Alberto, que era pastor de Curitiba, está, então, como pastor assistente na IMEL de Jorda. Mas vamos orar, continuar a orar, e agora pela pessoa do pastor Alberto, que está na IMEL de Jorda, e também pela IMEL Curitiba, principalmente que agora, sem pastor, eles estão somente com leigos. Nós sabemos o que é uma igreja sendo dirigida somente por leigos, e eu acho que, em vez de abrir mão da IMEL Curitiba, agora a gente tem que orar mais ainda, né? Então, vamos orar. Senhor Deus, assim como a gente tem visto sobre as igrejas em Apocalipse que representam toda a história das igrejas também, nós pedimos, Senhor, pela tua presença na IMEL de Curitiba. Ó Pai, que o Senhor esteja com os leigos, fortaleça, Senhor, e que a tua igreja seja bem edificada, fundamentada em Jesus. Nós pedimos, Senhor, que eles possam influenciar a cidade de Curitiba, que eles possam... que eles jamais neguem a Ti, Senhor, que eles fiquem firmes, apesar de todas as provações e tribulações que a IMEL de Curitiba está passando. Agradecemos também pela vida do pastor Alberto, pela família dele, que o Senhor tem conduzido até agora. Nós pedimos, Senhor, pela transferência escolar dos filhos, pedimos, Senhor, pelo trabalho novo, adaptação à nova igreja também, que o Senhor possa abençoar a IMEL de Jorda através do pastor Alberto, e que a IMEL de Jorda também possa abençoar, Senhor, o pastor e a sua família também. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor, pelo retorno presencial esse ano, o primeiro culto presencial, Pai, e que venha, Senhor, com muitas bênçãos, que pode, com certeza, vir tribulações, mas que essa igreja seja perseverante, que nós perseveremos, Senhor, e assim a comunhão do Espírito Santo estará sempre com a gente. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado, desejo para ela feliz ano novo. Feliz ano novo, pastor. Deixa eu só te explicar uma coisa.